Espero que todos estejam bem. Eu vim conversar com vocês sobre um ponto que eu entendo que é muito importante. Para mim foi muito importante, para as pessoas com as quais eu trabalho, a gente sempre chega nesse ponto. Falei, vou conversar um pouquinho mais sobre isso, porque no último vídeo eu falei sobre os processos, né? Como é chato, como é difícil, como é delicado essa questão de quando a gente decide virar a chave e começar a construir um processo de limpeza, de entendimento, de consciência, desenvolver aquilo que eu quero realmente viver, e fica naquele meio termo, que eu tô colhendo ali o passado, e o passado é familiar, o passado, entre aspas, é seguro, porque a gente tem que entender que o nosso inconsciente ele vai lidar com aquilo que me ajudou a sobreviver. Então, por mais que aquele padrão, aquela forma de ser, aquele jeito que me incomodava, que atrapalhava, fosse ruim, mas me ajudou, né? Me ajudou a sobreviver, me fez chegar até aqui. Então, eu vou reproduzindo aquele caminho, até como uma forma de reação às coisas que chegam até mim, para me manter vivo. E enquanto a gente não olha para isso, não entende isso, não muda, não ressignifica a forma de perceber tudo isso, a gente continua no mesmo ciclo. Ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente minha e ela me falou, Camila, eu entendi o processo, eu estou entendendo o meu processo, eu estou fazendo o que tem que fazer, eu estou olhando para onde tem que olhar, eu estou tendo consciência de onde eu estava, porque esse é um ponto muito importante, tá? Eu digo que um grande presente da vida é a gente ter consciência do ponto que a gente precisa ver para soltar, ou do ponto que a gente estava preso e reagindo apenas àquele ponto de forma cega e achando que estava fazendo alguma coisa, por isso que a vida não andava. Porque quando realmente a gente consegue encontrar o lugar onde tudo está parado, está travado, não está andando, as coisas fluem. Só não flui se você ainda não encontrou o ponto. E aí ela me falou isso, nossa, eu encontrei, mas eu tô tendo que lidar com isso, sim. Sim, é um processo. Você ficou muito tempo se boicotando, você ficou muito tempo tendo padrões de comportamento que travavam a sua ascensão, o seu movimento da vida, a sua abertura de caminhos. E aí você vai ter que lidar com esse processo, com esse meio termo que eu ainda estou vivendo, né, aquelas coisas que são familiares, comuns, mas que não fazem parte mais do meu jogo, daquilo que eu quero viver. Eu ainda tenho que lidar com aquilo agora de forma consciente, o que incomoda um pouco mais, sem me incomodar tanto, com consciência, aplicando as formas certas, os instrumentos certos, para que eu não fique mais uma vez identificado e parado no mesmo lugar. Esse processo é um pouquinho chato mesmo, como eu já disse no outro vídeo. Tá, mas e aí, né? A gente tá ali naquela dificuldade, não aguento mais, tem alguma coisa que eu possa fazer, tem alguma coisa que eu possa trabalhar para avançar nesse processo? Sim. Eu demorei um tempo, né, para entender algumas coisas, porque eu fiz o meu processo numa solitude muito grande, diria em alguns momentos até numa solidão. E eu fui descobrindo, fui entendendo. Então eu fiz muitos cursos, aprendi muitas coisas, apliquei muitas coisas e percebi que, claro, existem instrumentos maravilhosos que a gente consegue fazer em grupo, que tem uma diferença na ressonância, na vibração, na quantidade de energia do grupo, que muda a frequência vibracional, que é isso, frequência vibracional é a quantidade de energia que você tem. Quanto mais alto, mais fácil a sua vida, tá? Então, mais fácil a sua vida, as suas condições, a sua consciência, a identificação com o nível de sofrimento é menor, então a vida fica mais leve porque a sua consciência expandiu, então é todo um processo. Aí eu entendi que por mais que eu fizesse muitas coisas como todos, né, eu tenho as minhas peculiaridades, isso é óbvio, e que eu precisava olhar para elas. Que eu precisava de um cuidado mais personalizado, mais pontual, mais consciente e a nível de assumir mesmo as minhas responsabilidades. Mas para isso eu precisava enxergar. Então eu comecei a me trabalhar com uma forma bem individual, com tratamentos, né?
em instrumentos direcionados para o meu processo, para a minha vida, para os meus pontos. E isso fez uma transformação absurda no meu grau de consciência e na velocidade dessa expansão. Então ajuda muito, tá, gente? Principalmente nesse processo do meio termo aí, que a gente fica nessa de meu Deus, agora eu já tenho consciência do que eu quero, mas puxa vida, eu tô tendo que lidar com A, com B, com C, tá chato, não tô conseguindo dar conta, já tô de saco cheio, tô sem paciência. Então esses instrumentos específicos, você consegue mexer na sua energia, dar uma subida na frequência, limpar um pouco essa quantidade de densidade mental e emocional, esse excesso de identificação com o sofrimento, de ter necessidade de sofrer, de ter necessidade de ter dificuldade e facilitar esse movimento. Então sim, tem formas da gente otimizar esse avanço e fazer com que você passe por esse processo de uma forma mais tranquila e mais rápida. Isso é possível, a gente consegue fazer, eu posso te ajudar nesse processo, sim, inclusive me coloco à disposição, será um prazer te ajudar nesse processo. Eu trabalho com alguns instrumentos que eu apliquei em mim, que tem um efeito maravilhoso, né? E eu monto para você o seu tratamento de forma personalizada e você vai ver que vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido e que talvez seja isso que esteja faltando para você, porque foi isso que fez a diferença para mim e era isso que estava faltando para mim. Então, aqui embaixo eu deixo meu contato no WhatsApp, você pode entrar em contato comigo por lá ou até mesmo no Missão de Cura, @Missão de Cura, que é o meu Instagram. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se você acredita que mais pessoas têm dificuldade de entender esse processo de transição, e não só de entender, mas de passar por ele, porque realmente é muito desconfortável, manda esse vídeo para essa pessoa, clica no sininho aqui, se inscreve no canal, curte, para mais pessoas receberem esse conteúdo e mais pessoas também terem a oportunidade de ser mais feliz agora. Gratidão e até a próxima!